Iniciamos hoje mais um capítulo de nossas palestras, capítulo importante e, quem sabe, o centro de todos os outros. Este capítulo é sobre o meta-poder-fé. O que é isso? Meta-poder-fé. Pois bem, em primeiro lugar, fazendo uma revisão do capítulo anterior, nós desenvolvemos simplificando. Exatamente para chegarmos a este ponto, simplificar métodos, simplificar filosofias para que você possa ter material suficiente para estudar a sua própria filosofia de vida, para você estudar o seu próprio estilo de vida. E como alguns gostam de dizer, sua própria cosmovisão. Eu diria para você ter realmente a noção de vida, de qualidade e qualidade de vida baseada em princípios universais e que vêm da filosofia, da teologia e dos pensadores em geral. Então, por isso que o que eu passo daqui para frente é uma simplificação. Porque estudar toda a filosofia, estudar toda a teologia, estudar todos os pensadores e até mesmo os leigos a respeito de filosofia de vida, isto foge totalmente a palestras. Isso teria que fazer uma faculdade de filosofia ou de teologia ou de outra matéria qualquer. Então, o que nós vamos passar é, antes de tudo, boa vontade. Vamos ter a boa vontade de simplificar aquilo que durante muitos anos pesquisamos. Sou formado há 60 anos. 1963, 2023, 60 anos exatamente. Antes disso mesmo, eu já estava estudando a matéria, eu já estava pesquisando, portanto, varri muitos dos conceitos filosóficos, teológicos, de história, de pensadores, para ter algo para transmitir, não só para viver, mas também para transmitir. E é claro que eu vou transmitir o que deu certo para mim, porque muita filosofia não deu certo. Infelizmente, não consegui atingir os alvos de tais e tais filosofias, e mesmo nem a compreensão de algumas. Basicamente, 7 ou 8 filosofias, podemos dizer, desde Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga até hoje. Poderia resumir essas 7 ou 8 filosofias, mas nós vamos direto ao assunto. Então, em primeiríssimo lugar, tenho a ousadia de dizer que nós vamos introduzir uma filosofia. Ou, se não quiser colocar o nome de filosofia, pode dizer estilo de vida. Ou, se não quiser, pode colocar cosmovisão. Ou, se não quiser,
pode colocar também vida de qualidade e qualidade de vida. Eu prefiro este. Já abordamos esse assunto no capítulo anterior, principalmente desenvolvendo o que é vida de qualidade. E hoje vamos passar a desenvolver esta filosofia, vida de qualidade. É uma filosofia? Pode ser também. Desde que você possa praticá-la, colocar a seu serviço, colocar a seu favor, ela se torna uma filosofia de vida. Então, vida de qualidade, como vimos, é aquela vida que vai depender de você. É você que vai pesquisar, é você que vai escolher. E como dizia Sartre, o homem é a sua escolha. Concorda? Nem sempre, não é? Muitas vezes o homem não é a sua escolha, é a escolha dos outros. Infelizmente, não pode escolher o seu próprio destino. Entra naquele caudal imenso de pessoas que não têm direito a escolher o seu próprio destino. Então, nem sempre o homem é a sua própria escolha. Quantos estão em lugares que não escolheram? E quantos podem escolher? Ainda fazendo uma revisão em sua vida de qualidade. Fazendo uma revisão em sua filosofia de vida. Vamos ver como começa. Em primeiro lugar, muitos dos filósofos, eles tomaram um fundamento, um alicerce, um tema, uma realidade para desenvolverem suas filosofias e, em cima deste fundamento, deste alicerce, eles construíram suas filosofias. Por isso que vem lá de Tales de Mileto, que achava que o princípio, a realidade última era a água. Depois vem Empédocles, um médico também, e aí colocou 4 elementos, como já vimos. Depois vem os outros, vem os atuais, colocando seus fundamentos. Vem a nova era, colocando sua consciência para uma nova filosofia de vida. Então, cada filosofia procura um alicerce para se basear e construir em cima desse alicerce aquilo que consideramos estilo de vida, filosofia de vida ou o que quiser. É claro que não vai basear-se apenas em filosofia. O nosso apanhado, a nossa, vamos dizer, o nosso resumo vai ser teológico, filosófico, prático, porque vamos procurar algo que todos tenham e lançar este algo como alicerce. Mas este algo todos precisam ter. Já nascer com este algo. Já nascer com este fundamento. Porque muitos dos fundamentos filosóficos não são para todos, não. Se a gente for ver, eu estava citando, por exemplo, Sartre, é um fundamento, mas nem todos têm esse fundamento que ele lançou, e nem podem ter. Se formos a Freud, nem todos podem ter também.
os princípios da psicanálise como fundamento da vida. Se formos ver outros autores, vamos ver que eles lançam fundamentos preciosíssimos, mas acadêmicos. Na prática, poucos têm acesso. E nós estamos lançando um fundamento que é universal, é humano. Todos nascem, vivem e morrem com este fundamento. Isto já comprovado, não só pelos meus estudos, mas também por outros pensadores, estudiosos, filósofos e teólogos. Poderia citar o nome de vários, mas não teríamos o tempo suficiente. Então, para resumir, eu vou dizer que este fundamento da nossa vida de qualidade ou da nossa filosofia de vida é meta, poder, fé. Que é isso? Meta, poder, fé. Muito bem. Todos entendem o que é fé, porém há muita confusão. Fé não é tudo isso que se prega. Muito do que se prega não é fé. É apenas uma meta da fé. Por exemplo, religião é fé? Não. Como? Se nós formos ver na história e mesmo na filosofia, sempre vão falar de fé como sendo religião. Quero dizer que religião é meta da fé, não fé. O indivíduo pode ter fé e não ter religião. O ateu tem fé e não tem religião. Muitos cientistas têm fé na ciência em vez de fé na religião. Então vamos distinguir desde já. Uma coisa é fé, outra coisa é meta da fé. Qual é a meta da sua fé? A meta da minha fé é a religião. Muito bem. Então você vai ter a religião como meta de sua fé. Mas você não pode só viver da religião. Você precisa ter outras metas de fé também. Precisa acreditar em outras metas para você viver. Porque a fé não vai se resumir à religião. Ela vai atingir outras áreas da sua vida, mesmo sendo áreas até banais. Mas a gente precisa ter fé nessas áreas para ter sucesso, para alcançar aquilo que pretendemos. Então, quando se tem fé, a primeira coisa que perguntamos é em quê? Isto é, qual é a meta? Você pode ter fé, mas precisa de uma meta. Por exemplo, a fé é mãe da religião. A fé é mãe da ciência. Então não cabe muito esta briga, este conflito milenar entre fé e ciência, porque ambas são irmãs, filhas da fé. É que enquanto os cientistas dirigiram sua vida, seu estilo de vida para a ciência, outros dirigiram para a religião, outros para a filosofia, outros para a vida prática, para o comércio, para a indústria.
para invenções. Então, olha quantas metas para a nossa fé. E a nossa vida vai depender não só da escolha que fizermos, mas da meta da fé que escolhermos. Vejam como é bem profundo. A nossa meta de fé vai ser o propósito da nossa vida. Você vai ser o resultado da sua fé. Se você escolheu ser como, por exemplo, Colombo, ele tinha muita fé de conseguir fazer o caminho para as Índias, percorrendo o inverso do que todos faziam. Conseguiu estudar praticamente sozinho todos os movimentos, quer de mar, quer de ar, quer de terra, para ver se podia mais ou menos navegar. Mas era um princípio de fé. Ele tinha fé nisto. Na Itália, ele não foi aceito. A sua fé não foi aceita. Então, ele foi para a Espanha e lá, graças a Fernando e Isabel, ele conseguiu colocar a sua fé em prática. Muito bem, ele tinha fé, mas não conseguia colocar a sua fé em prática. Então, deu resultado. Einstein colocou a sua fé em quê? Na matemática, na física. Newton, igualmente. E outros cientistas também. Mas o Papa coloca a sua fé na religião, no cristianismo. Outros colocam a sua fé em Maomé, em Buda. Tudo bem, são metas da fé. E nós temos realmente a liberdade de escolher a meta da nossa fé. Muitos dizem, vou escolher minha fé. Não, não precisa escolher. Você tem fé. Você precisa viver a sua fé. Não deixar a sua fé simplesmente imitar a vida dos outros. Como se você não tivesse a capacidade de ter fé também. Então, em primeiro lugar, por que é que eu denominei a fé metapoder? Metapoder, vamos ver, no grego aí, esse prefixo grego meta significa ir além de. Então, é um poder que vai além dos outros poderes humanos. Vai além do instinto, vai além das emoções, além da própria razão. Onde esta para, a fé continua. Isso é provado. Quantas vezes na história podemos ver que onde parou a razão, continuou a fé. E muito do que temos hoje é produto da fé e não da razão. Depois é que entra a razão. Primeiro foi a fé, como eu citei Colombo. Primeiro foi a fé, ele teve fé. E você tem fé. E todos nascem com fé. Como? Pode provar isso? Sim, podemos provar. A criança tem fé? Tem fé. Pode não ter ainda a razão, pode a inteligência ainda não estar desenvolvida, mas a fé já está.
Como? Ela tem fé primeiramente na mãe. Ah, mas isso é instinto. Vamos ver que está muito além do instinto. Aí não é apenas instinto animal, é muito mais. Depois a fé no pai, aí vem Freud desenvolver os complexos de Édipo e de Eletra, sendo a criança do sexo masculino, fé na mãe, Édipo. Criança do sexo feminino, fé no pai, complexo de Eletra. E daí ele formou realmente uma doutrina. Pois bem, o que eu quero dizer não é que a psicanálise tenha razão ou deixa de ter. Eu quero dizer que Freud está comprovando que a criança tem fé. E outros estudiosos, vários teólogos, estudaram muito bem isto. Poderia citar alguns. E entre esses teólogos, sempre cito Kierkegaard, que numa das minhas palestras eu disse, o holandês Kierkegaard, na realidade, não é holandês. Foi um engano de minha parte. É uma troca de minha parte, não é? Pois bem, o que nós vamos hoje desenvolver é o que é esse metapoder. É aquele poder que vai além dos outros poderes humanos. O homem tem vários poderes. O homem ambiciona muito poder. O homem procura muito poder. Mas, às vezes, ele esquece de que o maior poder humano está dentro dele, que é a fé. A fé é o maior poder humano. Primeiro, porque ela é universal. Todos têm. Segundo, porque ela não faz distinção de raça, de religião, de idade. Ela é para todos. Maravilha. Já que a fé é para todos, então ela pode ser o nosso alicerce. Pode ser o nosso fundamento, o fundamento de nossa filosofia. Vai ser uma filosofia baseada na fé. Mas como o termo filosofia é muito acadêmico, envolve realmente uma formação, vamos colocar estilo de vida ou qualidade de vida ou vida de qualidade. Eu prefiro então colocar vida de qualidade. A fé tem que realmente ser a base de nossa vida. Quando a fé é a base de nossa vida, quando desenvolvermos este poder, então nós podemos ter uma vida de qualidade. Riquíssima. Riquíssima. Muitos vão colocar a fé em estilos de vida fora de si. Então, em qualidade de vida, não em vida de qualidade. Infelizmente, já desde criança, há uma orientação para formar-se uma qualidade de vida e não uma vida de qualidade. Então, a criança já nasce, já se desenvolve pela educação formal ou familiar, já desenvolvendo qualidade de vida, fé
na qualidade de vida. E realmente fica vazia a fé na vida de qualidade. Isto é, na vida interior. Ele está colocando a sua fé fora de si. No dinheiro, no poder, no emprego, nos bens, tudo isto é válido. Mas, em primeiríssimo lugar, colocar a fé dentro de si, nos próprios valores humanos. Só aí é que o homem se torna verdadeiramente humano. Sem isto, o homem pode ser um grande empresário, pode ser um grande cientista, pode ser um grande teólogo, pode ser um grande o que for, mas se a fé estiver fora de si, dentro de si, ele não tiver essa fé, ele não é inteiramente humano. Está vivendo uma fé exterior a ele. Quando a pessoa coloca a fé em seus próprios valores, então ela vai desenvolver a sua vida de qualidade.